Eu queria o senhor, aproveitando já entrando no gancho que a gente está falando sobre liberdade, o senhor falou que é especialista na Segunda Guerra Mundial, não é isso? E especialista na União Soviética. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as questões, já que a gente está falando de liberdade, as questões da liberdade que tinha lá, sobre acesso à moradia, sobre a vivência que a galera tinha naquela época, mesmo sendo atacado por todos os países, né, que se juntaram para atacar a União Soviética, mas mesmo naquele contexto de guerra e depois pós-guerra, como se viviam os como é que se chama, professor, a galera da União Soviética? É, Soviéticos. soviéticos, não é isso? Certo, é isso mesmo. Pois é, depois da Revolução de 1917, o slogan da Revolução era terra, pão e paz. Era terra para os camponeses plantarem, que era o fim do latifúndio, era o fim da guerra, o fim da Primeira Guerra Mundial, que estava matando os jovens soviéticos, e pão, comida, né? Porque a fome era muito grande na União Soviética. Em 1917, a União Soviética era um país agrário, extremamente pobre e atrasado, aonde ainda existia servidão. Os trabalhadores eles ainda viviam no regime de servos, principalmente no campo. Havia ainda a servidão. Tu era prisioneiro da terra, tu não tinha mobilidade. Após a Revolução de 1917, isso foi sendo mudado. A União Soviética empreendeu um grande projeto de reforma agrária, a coletivização do campo, Soviet Rose e Clock Rose, chamando a população a trabalhar com a questão da prática coletiva. Né? Concomitante a isso, houve uma grande reforma urbana para garantir habitações para todo mundo. Quem for hoje numa uma ex-república soviética, você vai ver grandes conjuntos habitacionais que são da época soviética, que foram criados para sanar o problema de habitação. E há um investimento tecnológico de saúde, saúde pública, a reforma urbana abarcava o transporte público de qualidade. Então, era comum, né, o soviético, mesmo o soviético das camadas médias, ele não teve veículo próprio, ele se utilizava do transporte público. Então, essa reforma agrária radical garantiu terra e habitação. E a reforma urbana também garantiu casa para todos. Então, a União Soviética ela vai se tornar uma potência é, cósmica e nuclear em menos de 50 anos. Entendeu? No meados da década de 50, ela já é uma potência cósmica e nuclear. Por quê? Porque ela já mirava viajar ao espaço. A União Soviética foi a primeira a botar um satélite em órbita, a mandar o homem ao espaço, o primeiro passeio espacial, primeiro a mandar ser vivo para o espaço. E o programa nuclear soviético é esse espanto que está aí até hoje. Né? A Rússia é o país com maior ogivas nucleares, herdeiras da União Soviética. Então, a União Soviética ela vai investir num processo de modernização do Estado e a criação do Estado de bem-estar social. E ela faz isso, como você falou, praticamente sozinha, porque ela é invadida pelos países do Ocidente na Guerra Civil de 18 a 23. Depois ela vai enfrentar a Segunda Guerra Mundial, onde o país foi praticamente todo devastado, com mais de 40 milhões de baixas. E essa União Soviética ela vai enfrentar um bloqueio muito grande no pós-guerra, porque a tecnologia ocidental não chegava na União Soviética. Então, ela tinha que produzir tudo a partir de si mesma. Mas, mesmo assim, até a sua queda, e aí é legal caracterizar que a União Soviética não caiu só pelas suas falhas, mas caiu também pelos seus acertos, porque há a criação de um movimento contra-revolucionário, o fim da União Soviética não é um esgotamento do socialismo, pelo contrário, é um desvio, é um erro na rota escolhida pelos dirigentes da União Soviética em um determinado momento, mas essa União Soviética era um país que era muito vigoroso, não obstante, era chamado de segundo mundo. Se você for hoje nas repúblicas soviéticas, os mais velhos vão reclamar muito. Na época soviética era melhor.
A gente tinha saúde, tinha educação. Claro que, ao fim da União Soviética e hoje, você tem na Rússia hoje os chamados novos ricos. Você tem uma classe média, você tem gente hoje que ganhou dinheiro e que só ouve falar mal da União Soviética, porque eles agora conquistaram coisas no âmbito privado. Então, não dá para fazer essa relação. Mas o que eu deixo de ensinamento é que a União Soviética foi o primeiro Estado operário do mundo e ele foi capaz de dar saúde, educação, habitação de qualidade para a integralidade da sua população. Tinham repúblicas ali soviéticas, eram muito pobres, muito humildes, e elas foram alçadas a uma condição de países de segundo mundo, né? Porque naquela época, na teoria de três mundos, você tinha o primeiro mundo comandado pelos países ocidentais, de forte industrialização, você tinha o segundo mundo, que era o bloco socialista, que eram países de alto desenvolvimento social, mas nem todos com elevada industrialização, e o terceiro mundo, que era nós, era a periferia do capitalismo, né? Brasil e companhia. Então, esses países chamados segundo mundo, eles já gozavam de um grande desenvolvimento social. Ô, professor, eu acompanho alguns canais. Tem o canal do Thiago que ele aprendeu a falar russo, ele começou a dizimar esse canal. Ele praticamente tá morando lá na Rússia hoje, ele se casou com uma menina chamada Kátia. E lá na Rússia, ele foi para o a casa de um dos tios dela, no interior, e lá todo mundo que mora na cidade tem um terreno para plantar no no interior. O senhor sabe me dizer alguma coisa sobre isso, sobre essa questão, se foi por causa da questão da reforma agrária? Não, entenda bem, na União Soviética, a União Soviética era o maior país do mundo, a Rússia ainda é o maior país do mundo, mas a União Soviética era algo enorme, né? Era Era a junção de vários países, né? um país que abarcava dois continentes, né? Então, a questão da terra era simples. A revolução, ela, ao passo, ela ensinou o cidadão soviético essa coisa dele plantar, dele ter uma horta, dele ter a prática de também produzir os seus alimentos. Isso não é de maneira forçada, mas era, primeiro, pelos traumas da guerra, né? A Segunda Guerra Mundial dificultou muito, porque a União Soviética foi invadida, quase 30% do território tomado pelos nazistas, e a produção agrícola ficou comprometida, porque os nazistas tomaram as áreas mais ricas da União Soviética, que é a região do Donbás, do Dnieper, né? Onde está tendo a guerra agora, Zaporizhzhia, e, então, isso foi uma coisa que foi multiplicada nas escolas, ensinada às pessoas que elas poderiam ter pequenas hortas em casa ou até mesmo hortas comunitárias. Então, era muito comum eh, famílias que moravam na cidade, né, ter uma dacha, ter uma segunda casa, como se fosse uma casa de campo, uma casa para tu passar as férias, isso era muito comum, né? E que nessa casa você exercia essas atividades agrícolas, que no primeiro momento aquilo era visto até como uma certa terapia, mas no segundo, essa produção ela era complementar à tua cesta alimentar e funcionava também como um instrumento de segurança alimentar caso houvesse mais uma guerra. Porque em Leningrado, você foi obrigado, muitas das vezes, a ter, durante o cerco, inventar ali todo tipo de coisa, plantar em pequenas quantidades, dentro de casa, para tentar sobreviver ao cerco. Então, isso também estava ligado à segurança alimentar daquela sociedade. Ô,